Olá pessoal, hoje eu quero a opinião de vocês sobre um assunto que eu acho que é bem interessante. O que vocês acham sobre conhecimento e exemplo? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Você tem tendência de, sei lá, obedecer ou seguir os ensinamentos de uma pessoa porque ela coloca aquilo que ela está ensinando em prática, ou porque você percebe que aquilo que ela está ensinando é verdade? Vamos lá. Por exemplo, acabei de vir da academia e aí eu estava pensando nisso. Tem um personal lá na academia que ele não é musculoso, ou seja, ele não tem shape, ele não tem um corpo assim bem definido, ele não é um cara musculoso, mas ele é um cara que estudou, ele é um cara que se formou na área, ele é um cara que sabe te dizer o que você tem que fazer para ganhar um corpo legal, para ter músculos, para ter um corpo bem definido. Mas ele não é definido. E aí? Eu sigo os ensinamentos desse cara ou não? Porque, por exemplo, ele sabe como o caminho que vai me deixar musculoso, por exemplo, né? Ele vai me deixar em forma. Mas ele não segue os ensinamentos dele, porque ele não está em forma. Então, ou seja, como que é isso? O que vocês acham disso? E por que eu estou falando disso? Porque algumas pessoas sempre justificam, sei lá, ter um comportamento ruim, porque ele terceiriza a responsabilidade. Ou seja, ele fala assim, eu não faço tal coisa porque o meu pai não fazia. Ou eu não faço tal coisa porque minha mãe, um amigo, um marido não faz. Ou seja, ele diz o que é certo fazer, mas ele próprio não dá exemplo, digamos assim. Ele não dá exemplo, então eu não faço. Mas tipo assim, você não entra numa questão do seguinte: você sabe o que é certo e o que é errado. Você realmente precisa de exemplos para fazer o que é certo? E aí eu faço essa pergunta justamente por isso. Será que o conhecimento que a pessoa te passa é mais importante do que o exemplo? Ou o exemplo é mais importante? Ou os dois andam juntos? Como que a gente faz isso? Por exemplo, eu sou um cara que, sei lá, vamos fazer de conta que eu sou um cara que não me alimento de maneira correta, mas eu sei fazer alimentos saudáveis. Então, por exemplo, digamos que eu como hambúrguer todo dia, pizza todo dia, antes de dormir eu como um pão com manteiga e leite com chocolate. Então, ou seja, isso são alimentações que não vai me trazer benefícios, porque é cheio de gordura, é cheio de açúcar e tal. Mas se uma pessoa fala assim, eu queria comer saudável, aí eu olho para a pessoa e falo assim, então por que você não faz um arroz, verduras, come ali um peito de frango grelhado? Porque isso é uma comida com bastante proteína, bom carboidrato e verduras que vão te dar vitaminas e tudo mais. Por que você não faz isso? Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, mas você não come isso, por que eu tenho que comer? Mas peraí, a própria pessoa sabe que arroz, frango e verdura é uma alimentação saudável. Então por que ela não come isso? Porque eu não como? Então o que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto?